idade médica dele. Alguém naquela situação só tem entre 1 a 2% de chance de sobrevivência. Mas sobreviver simplesmente não seria bastante. Um dos médicos me disse: estou muito preocupado com o cérebro dele. Isso significava que o corpo podia sobreviver, mas ele seria um vegetal. Seu cérebro não estaria lá. E isso causou muitas lágrimas. Foi meu pior momento naquela semana. Era um mistério porque eles continuavam dando doses triplas de antibióticos e não havia nenhuma reação. E eu pensei que ele não ia sobreviver. Eben Alexander avançava lentamente em direção à morte. Na grande maioria das vezes, a morte é um processo, não é um momento no tempo. Muitos acham que o momento da morte é quando o cérebro morre. Isso é quando você morre como um humano. Este momento no tempo não é facilmente delineado em termos clínicos. Finalmente, a vida se acaba. Isso ocorre quando a pressão sanguínea chega a zero. Não há mais pressão sanguínea e a respiração para. Isso geralmente ainda está acompanhado pela atividade elétrica do coração. E nos momentos finais, ainda veremos uns últimos suspiros. E finalmente a linha reta. Isso é quando alguém é declarado clinicamente morto. Há situações em que um paciente é dado como morto e pode ser ressuscitado ou voltar. Por isso, tomamos muito cuidado nesse processo, antes de declarar alguém clinicamente morto. Um respirador mantém o corpo de Alexander vivo, mas a meningite destruiu seu cérebro. A coisa mais perturbadora para mim era quando as enfermeiras entravam, levantavam a pálpebra dele e iluminavam em seus olhos com uma lanterna. Não havia nenhuma reação, a pupila não aumentava nem diminuía, isso não era bom. Geralmente, a reação da pupila contraindo é importante, porque significa que as partes do cérebro que controlam isso estão funcionando. O fato da pupila dele não reagir significava que a bactéria já havia afetado as estruturas mais resistentes do cérebro. Para a família, o Dr. Alexander estava com morte cerebral. Mas então... Na sexta-feira, quinto dia, eu senti que ele estava apertando minha mão. Ele tentava abrir os olhos. Foi surpreendente. Ele abriu os olhos, a sonda foi retirada de sua boca. E ele começou a respirar sozinho. Os médicos disseram que houve uma ajuda aqui além da nossa. Nós não sabíamos o que fazer, exceto agradecer pelo milagre dele estar aqui. Mas logo a família percebe que, apesar do milagre, algo parecia estranho. Já nos primeiros instantes, quando eu conversava com meu pai, percebi que algo não estava certo. Ele parecia um zumbi. Não era a mesma pessoa. Não havia nele a mesma essência de vida anterior. Foi uma coisa muito assustadora. Eu pensei, tudo bem, agora que ele volta. Mas é assim que vai ser pelo resto da vida?
Esse é o preço que ele vai ter que pagar? A pesquisa do Dr. Long mostra que quase todas as experiências de quase-morte são relatadas como joviais. E que só uma pequena porcentagem começa como o submundo de pesadelos do Dr. Alexander. Eu não tenho nenhuma lembrança da minha vida, de nenhuma palavra, de nenhum idioma, de nenhum conhecimento de humanos ou deste universo. Só deste subterrâneo, borbulhante, espumante, obscuro. De repente, a experiência do Dr. Alexander muda. Então, do nada, apareceu uma melodia de luz girando. E se abriu como um rasgo no tecido para fora daquela realidade. E eu saí daquela escuridão para um lindo vale verdejante. E eu era uma pinta na asa de uma borboleta. E os cantos dos corais vieram até mim, como as cores das nuvens em movimento, contra o azul profundo do céu. Uma das lembranças mais preciosas foi o indescritível conforto daquele amor incondicional, com a presença divina em todo o cenário. E a incrível compreensão de que você está aqui para aprender muitas coisas, mas não está aqui para ficar. Você deverá voltar. Muitas pessoas que tiveram esta experiência e voltaram ficaram aturdidos pelo poder daquele amor em toda a sua essência e de poder trazê-lo para este mundo numa linguagem escassa com a qual tentamos descrever as coisas. Depois do coma, ele não se tornou mais religioso, mas certamente se tornou mais espiritual. Eben Alexander e Christine Stein quase morreram. Suas experiências traumáticas os impulsionaram para um grupo seleto de pessoas que acreditam que vislumbraram a vida depois da vida. As semelhanças das histórias são muito marcantes. Ele agora acredita que a consciência acontece fora de nossos corpos e que isso explica as experiências que ele teve durante seu coma. Sou um neurocirurgião acadêmico. Eu passei mais de 20 anos em grandes centros neurocirúrgicos. Quanto mais tempo eu passava naquele campo, mais difícil era ver que consciência pode existir depois que o cérebro e o corpo morrem. Porque eu achava que o cérebro era necessário para sustentar consciência. Aí eu tive uma profunda experiência de quase morte. A coisa profunda era que em nenhum lugar no meu cérebro eu imaginava que tudo aquilo pudesse acontecer. O Dr. Alexander disse que sua meningite criou uma simulação precisa da morte. O motivo da meningite ser um modelo tão perfeito para a morte humana é que ela ataca toda a superfície exterior do cérebro, a parte que nos torna humanos. A camada superior do cérebro, o neocórtex, controla o pensamento e a fala. Esta é minha ressonância no terceiro dia da minha doença. O que estamos vendo aqui é que tem pus por toda a superfície do cérebro. Ele penetra nestas fissuras, estas pequenas rachaduras que podemos ver aqui. O Dr. Alexander está convencido de que teve pensamentos conscientes, até quando a meningite fechou seu cérebro. Então a meningite, ao eliminar o neocórtex, desativando meu neocórtex naquela semana, tornou impossível que aquela experiência incrível acontecesse no meu cérebro.
E sugere fortemente que o estado de consciência rica pode acontecer totalmente independente do cérebro. E o Dr. Nelson acha que há uma razão mais básica para as semelhanças existentes nas experiências de quase-morte. As pessoas têm experiências de quase-morte semelhantes porque elas têm a mesma biologia subjacente que produz essas experiências. Há uma história sobrenatural que certamente é a mais incrível de todas. Vicky Noratuck vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave, eu tive um traumatismo craniano e uma concussão, machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna. Estive morta por 4 minutos. Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam. Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo, eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho. O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo, mas algumas coisas são mais difíceis de explicar. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que a vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que a vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Eu sou um médico de UTI. Nós cuidamos de pacientes extremamente doentes. Eles são os pacientes mais doentes no hospital. E até certo ponto, alguns destes pacientes estão tão doentes que fogem ao alcance de nossos cuidados médicos e falecem. Nós nos esforçamos muito para garantir que nossos pacientes morram sem dor. O que, em geral, significa que administramos uma quantidade adequada de analgésicos. A fim de que nossos pacientes se sintam confortáveis, nós usamos um monitor EEG, que nos ajuda a saber o nível de consciência deles. À medida que o paciente se aproxima da morte, o nível de consciência medido por estes monitores EEG chegam a níveis bem baixos e finalmente a zero.
Nesse ponto, eles não estão mais respirando, e este é quando um paciente acaba de falecer.